Mateus 27, versos 15 a 26. Então nós vamos fazer a leitura do texto todo agora, e aí depois eu vou fazer as devidas considerações sobre ele. Então se você já abriu aí a sua Bíblia, pode acompanhar comigo a leitura. Mateus 27, versos 15 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, na semana passada, nós iniciamos aqui a análise desse texto que narra os desdobramentos do julgamento de Jesus diante das autoridades romanas, especificamente diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E aqui eu realizei 3 observações que foram retiradas dos versos 15 a 20 e que nos ajudam a entender um pouco melhor aquilo que provavelmente seja a verdade mais importante dentro da mensagem do Evangelho, que é o conceito de morte substitutiva. Que na cruz, Jesus não apenas tomou o lugar de Barrabás, livrando-o da morte naquele momento, mas na cruz, Jesus toma o nosso lugar. De maneira espiritual, ele leva a nossa condenação e nos livra da morte e da morte eterna. Então nós podemos observar aqui, desse episódio em que Jesus toma o lugar de Barrabás e que sofre ali a morte que estava designada àquele preso, da mesma forma que a gente compara hoje com todo cristão, né? Ocorre a mesma coisa com cada um que crê que Jesus tomou sobre si o seu lugar, que Jesus tomou a sua culpa, que Jesus levou ali na cruz a sua condenação. E aí então aquele que crê, ele é redimido pelo sangue de Jesus que foi derramado e assim removendo toda a nossa culpa. E aí então, dentro dessas 3 primeiras observações que eu realizei desse texto, eu falei um pouco sobre o preso, aqui o preso muito conhecido, segundo Mateus, que é colocado ali ao lado de Jesus para que o povo tomasse uma decisão sobre qual dos dois ali receberia o induto pascal. Nós vimos algumas observações sobre a pessoa de Barrabás, aquele homem que foi salvo da morte por Jesus, sem nem precisar crer em Jesus, né? É algo interessante, né? Barrabás talvez seja a única pessoa salvo da morte por Cristo, sem precisar crer nele. Mas nós não sabemos o que aconteceu depois, nós não sabemos se Barrabás foi salvo da vida eterna, foi salvo para a vida eterna, né? Se ele creu de fato em Jesus. Mas naquele momento ele foi liberto da morte, ele seria crucificado. E Cristo foi crucificado no seu lugar. Depois eu comentei um pouco sobre a correta percepção que Pilatos e a sua esposa tiveram de Cristo, o diagnóstico de toda a situação que foi feita com precisão pelo governador, né? Pilatos percebeu que Jesus estava sendo entregue ali pelos religiosos por inveja, esse era o motivo. De forma semelhante, a sua esposa, ela teve uma correta percepção de que Jesus não era culpado de crime algum, de que Cristo ali era um homem justo. E sobre isso, né, sobre Mateus ter escrito essas 2 observações sobre o diagnóstico de Pilatos e da esposa dele, eu creio que Mateus quer deixar claro para o povo judeu, aquele povo que ele tem em mente escrever,
de que até pessoas que estão longe de serem crentes, estão longe de serem discípulos, né? Pessoas que faziam parte do império pagão, né? Que tinham ali altos cargos dentro desse império, até mesmo eles conseguiram ver que Jesus não era culpado dos crimes que os religiosos acusavam a ele. Jesus não tinha crime algum, não havia mal algum nele. E aí, por fim, eu comentei um pouco sobre a reação dos religiosos no verso 20, que aparecem ali agitando o povo, para que o povo decidisse em favor de Barrabás e que crucificasse Jesus, que tirasse a vida de Jesus de Nazaré, que era um homem justo. Então, nesta manhã agora, nós vamos encerrar essa exposição com mais 3 observações. Nós falaremos um pouco sobre esta oposição da nação em relação a Cristo. Nós vemos um povo inteiro unido em favor da crucificação de Jesus. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a postura de Pilatos, né? A sua indiferença diante do poder que ele tinha de livrar Jesus ali da cruz. E, por fim, vamos analisar uma das que eu considero as frases mais impactantes das Escrituras. Talvez a declaração mais forte que nós vamos encontrar alguém dizendo, que está no verso 25, né? Então, essa seria a 4ª observação no texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oposição de uma nação. Nos versos 21 a 23, o texto diz assim: de novo, o governador perguntou: qual dos 2 vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Então, quando nós lemos esse texto, parece que Pilatos ele realmente imaginou que ao apresentar para o povo ali a opção entre um guerrilheiro violento e o pacífico Jesus, o povo certamente escolheria Cristo. Pelo menos é essa a impressão que fica. Parece que Pilatos tinha achado ali uma maneira de livrar Jesus, oferecendo um criminoso ali, um guerrilheiro, enfim, alguém que havia provavelmente assassinado outra pessoa, mesmo que fosse um soldado romano. O que mostra que Pilatos, por mais astuto que ele fosse, por mais esperto, por mais capaz de observar e analisar o que ocorria ao redor dele, ele não pôde identificar aquilo que a nação de Israel realmente possuía como interesse e um futuro rei, e um rei para eles, e um Messias. Ele não conseguiu compreender os anseios dessa nação, que esperava por um Messias nas características de Barrabás. Esperava por um Messias que fosse um revolucionário, que viesse com dura mensagem ao povo romano, que viesse e subjugasse as nações e que não trouxesse bênção para os outros povos. Parece que Pilatos não conseguiu ver isso, né? Essa semelhança que Barrabás tinha com a expectativa do próprio povo em relação ao Messias. E aí então, surpreso com a resposta que ele recebe da multidão, provavelmente até se sentindo um pouco humilhado, porque ele imaginou agora, eu descobri uma forma de livrar esse homem, mas não conseguiu. E aí ele tenta aqui argumentar, ele faz algumas perguntas para tentar ainda ter a sua decisão, que o povo apoiasse a ideia de libertar Jesus. A primeira tentativa que Pilatos faz aqui é diminuir a pena de Jesus. É dar a Jesus uma sentença mais branda. Ele pergunta: o que farei então com ele? O que farei com Jesus chamado Cristo? A ideia é assim, Barrabás está sentenciado à morte. Vocês querem que eu solte Barrabás? Mas então o que eu faço com Jesus? Porque ele não merece ser crucificado. Ele não é digno de uma pena como essa. Mas aí a resposta que ele recebe é categórica. Façam com ele o que deveria ter sido feito com o outro, que seja crucificado. E aí Pilatos mais uma vez se vê frustrado, e aí ele tenta argumentar agora no sentido de absolver Jesus. Ele diz: mas que mal ele fez? Não há motivo para isso. Que mal este homem fez para merecer isso? Porém, a resposta é que eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. O povo aqui, entre o filho do pai, conforme nós vimos na semana passada, que é o significado do nome Barrabás, o filho do pai,
entre o Filho do Pai e o Filho de Deus Pai, eles escolheram o Filho do Pai, escolheram Barrabás. O que faremos com Cristo? Que seja crucificado. Então essa escolha da multidão, esses gritos pela crucificação de Jesus, ele é sim um momento marcante historicamente. É como uma espécie de símbolo da rejeição desta nação, a nação de Israel, contra Cristo, contra Jesus. Uma nação que está aqui sendo representada pelos seus líderes, os religiosos, e uma boa quantidade de pessoas. Havia uma multidão aqui presente. E a escolha que eles fazem por Barrabás indica o tipo de Messias que a nação, de forma geral, esperava. Eles queriam um líder da espécie de Barrabás, um guerrilheiro, um líder sanguinário, alguém que não tivesse misericórdia para com ninguém, a não ser para a sua própria nação. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação evangélica, lá em Atos 3, versos 13 a 14, ele fala sobre isso ao povo. Ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro aqui, ele não está falando apenas para aquelas pessoas que estiveram presentes lá. Pedro não está se dirigindo apenas, olha, vocês que estiveram presentes naquele dia do julgamento, vocês negaram o santo, vocês pediram que soltasse o santo. Pedro se dirige a uma nação. Ele fala de o Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus dos nossos pais. Este glorificou Jesus e vocês o traíram. Pedro fala a toda a nação. Pedro acusa a nação de Israel de ter rejeitado e de ter pedido Barrabás ao invés de Cristo. E por que eu estou enfatizando aqui esta rejeição a Cristo sendo uma rejeição nacional, da nação de Israel? Porque este é o propósito do Evangelho de Mateus. Mateus tem esse propósito em mente. Mateus escreve o seu Evangelho em vista de alcançar o povo judeu, e ele então apresenta este relato e ele mostra as falhas daquele povo. Vocês, judeus, rejeitaram a Cristo. Mateus ele começa lá desde o princípio. Se a gente lembrar aqui, cronologicamente, tudo que Mateus apresentou até agora, Mateus ele inicia o seu relato apresentando Jesus por meio de uma genealogia real. Jesus é o filho de Davi, é o herdeiro do trono. Ele está mostrando isso para o povo judeu. Jesus é digno de ser o nosso rei. Ele cumpre os requisitos para isso. Depois, ele mostra as profecias que se cumprem em Cristo. E mostra como ele de fato tem o direito de assumir o trono daquela nação. Na sequência, Mateus vai começar a mostrar os sinais e os milagres que autenticavam Jesus como Messias. Os sinais que haviam sido dito que acompanhariam a vinda desse homem ao mundo. E aí, a partir do momento que o ministério de Jesus se torna público, Mateus passa a relatar a rejeição que Jesus sofre das autoridades religiosas, dos líderes da nação e da maior parte do povo, que vai se unir aqui neste momento, junto aos religiosos, pedindo pela crucificação de Cristo. Então Mateus deixa bem claro, por meio do seu evangelho, que a nação de Israel crucificou o seu próprio rei. A nação de Israel crucificou o Messias que eles tanto esperavam. E aí a pergunta que fica, a pergunta que é alvo de debates até os nossos dias, é o que acontecerá com essa nação? Já que eles rejeitaram o seu Messias, já que eles o crucificaram, será que eles saíram completamente dos planos de Deus? Será que Deus agora virou os olhos para outro lugar e abandonou, afinal de contas, eles abandonaram
o ungido do Senhor, o servo de Deus que veio ao mundo para reinar entre eles, para ser o seu Messias, já que eles rejeitaram o rei e o crucificaram? Será que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, abandonou este povo por completo? Esse é o grande debate que permanece até os nossos dias. Será que existe algum lugar para essa nação ainda no plano de Deus, o plano da redenção? E aqui eu vou ler alguns textos, algumas profecias que podem nos ajudar a responder isso. Por exemplo, e aqui eu peço, prestem bem atenção nos textos que eu vou ler aqui, tá? Não precisa abrir se não quiser, mas tente prestar atenção. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uma aliança que Deus está firmando com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Jacó. Depois, em Ezequiel, capítulo 37, versos 26 a 28, ele diz: farei com eles uma aliança de paz. Com eles quem? O profeta está se referindo à nação, está se dirigindo à nação de Israel. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. São promessas que Deus entrega. Pergunto: nosso Deus é um Deus que rompe com as suas alianças? O nosso Deus é um Deus que não cumpre com as suas palavras e promessas? Se essas profecias foram de alguma forma anuladas, ou foram transferidas para outras pessoas com o passar do tempo, se isso que Deus falou nesses textos, aliança eterna com Israel, se estabelecer no meio deles, um tabernáculo eterno, e aí então as nações saberão que eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Se isso foi transferido, se isso não vai de fato acontecer, como que nós poderemos saber que as promessas que hoje nós nos agarramos, as promessas que hoje nós alimentamos a nossa esperança, por algum motivo e algum determinado momento Deus também não pode modificá-las, abandoná-las ou transferir para outras pessoas? Como nós podemos ter certeza? O cumprimento das promessas de Deus com a nação que Ele mesmo elegeu, que Ele mesmo fez alianças, elas têm que acontecer em algum momento da história. Por quê? Porque isso é indispensável para preservar a própria integridade do caráter de Deus. Porque se Deus não cumprir isso, que palavra é essa então? Que promessa é essa então? Ah, mas Deus mudou o seu plano porque a nação rejeitou. Ah, mas Deus mudou a sua aliança, Deus fez transportar essa aliança agora que era de Israel para a igreja, porque a nação rejeitou o seu Senhor e então não tem mais necessidade de se cumprir essas coisas. Ah, o reino que Deus prometeu, que era na terra, que era literal, não há mais necessidade.
Quer dizer então que o nosso Deus Todo-Poderoso, que iniciou uma obra, que elegeu uma nação, que entregou diversas promessas para aquele povo, de inscrever a lei no coração e na mente para eles jamais se abandonarem a ele. Quer dizer então que Deus ele foi impedido de cumprir com a sua palavra porque o homem rejeitou a ele. É isso. Deus não fez aquilo que prometeu por causa do homem. Deus foi impedido pelo homem de realizar as suas promessas. Faz algum sentido quando a gente olha para o Deus bíblico? O Deus Todo-Poderoso que faz tudo aquilo que lhe apraz? Ele diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei a minha lei. No seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tá, então Deus disse isso, mas ele mesmo sabia que isso não ia acontecer. Deus falou isso para aquele povo, para a nação de Israel, mas ele sabia que isso nunca ia acontecer, porque eles iam rejeitar lá na frente. Faz algum sentido isso? Vamos recordar uma coisa que Jesus falou aqui mesmo no Evangelho de Mateus sobre as Escrituras, sobre as profecias, lá em Mateus 5, versos 17 a 18. Ele diz, não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus autenticou. Jesus disse, olha, tudo que foi escrito precisa se cumprir. Nada das profecias se passará antes que tudo se cumpra. Tudo vai ter o seu cumprimento. A rejeição da nação, a traição, a crucificação, tudo aconteceu, conforme Jesus disse, porque era necessário. Antes de Jesus vir como rei e cumprir as suas promessas para este povo, antes de poder consumar o seu reino neste mundo, Jesus tinha que vir, era necessário, ele tinha que vir como servo sofredor. Ele tinha que vir para expiar os nossos pecados. E então, em um dia ali na frente, Cristo voltará para reinar. Até mesmo a oposição desta nação, até mesmo a oposição em relação a Cristo, do povo judeu, do povo de Israel, tem data e hora para acabar. Essa rejeição, que ela é afirmada categoricamente aqui nesse texto, ela tem data e hora para terminar. O profeta já falou isso. Zacarias, capítulo 12, verso 10, ele disse, sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O profeta já disse, olha, vai chegar um momento em que Deus vai derramar o seu espírito sobre a casa de Davi, sobre os israelenses, sobre Israel. E aí então, nesse dia, eles vão olhar para aquele a quem transpassaram. Isso é Zacarias, irmãos. Isso é muito antes de Jesus vir ao mundo, muito antes da crucificação, muito antes de Jesus ser transpassado. E Deus disse, olha, vai chegar um momento que eles vão olhar para aquele a quem transpassaram e vão chorar em arrependimento e vão lamentar por aquilo que eles fizeram. E por que é importante saber disso, irmãos? Por que é importante saber que o nosso Deus jamais falha com a sua palavra? Se Ele promete, Ele cumpre. Por que é importante? Porque se Ele revela a nós, na sua palavra, que na cruz Jesus levou a nossa iniquidade, então nós não precisamos duvidar, nós não precisamos questionar, nós não precisamos ficar com medo de que talvez não seja suficiente. Jesus afirmou, na cruz está consumado. Tudo que nós precisamos já foi feito. Nós temos perdão em Cristo.
Então, quando nós vemos um Deus que cumpre com todas as suas palavras, e aqui nós temos aquilo que nós chamamos de precedente profético, quando nós vemos que tudo aquilo que Deus afirma acontece, que nada fica no ar, nada fica no passado, nada é revisto, nada é refeito, nada é trocado, substituído. Quando nós vemos que está escrito, vai acontecer, então nós podemos ter plena certeza de que se nós cremos no Filho, nós um dia estaremos com o Pai. Isso é certo, é seguro. Se nós somos filho, nós herdaremos o seu reino. Nós estaremos aqui e veremos esse reino consumado. Nós podemos ter certeza que se Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Basta para nós crer de todo o coração, com toda a nossa alma. Como é bom poder crer em um Deus que é verdade, que é perfeito, que não pode mentir, que não entrega promessas falsas ou vazias. A quinta observação que quero fazer desse texto, ela fala a respeito da indiferença de uma autoridade. Os versos 24 a 26 diz assim, no texto de Mateus 27. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Percebendo Pilatos que nada mudava ali a opinião daquela multidão ali presente, ele age aqui de uma forma a empurrar a responsabilidade para o próprio povo judeu. Ele chega ao ponto de afirmar: eu estou inocente do sangue deste homem. A afirmação dele está dizendo: eu estou inocente do sangue deste homem. Só que antes de verificar se essa é uma afirmação correta, verdadeira, eu quero trazer uma palavrinha sobre este ritual aqui que Pilatos faz de lavar as mãos ali. No verso 24 diz que Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo. Irmãos, se nós buscarmos algo assim dentro da cultura romana, nós não vamos encontrar. Não existe nenhum precedente, nenhum paralelo conhecido aqui de algo semelhante a isso dentro da cultura romana. Mas existe algo dentro da cultura judaica. Não é possível nós sabermos aqui o que exatamente estava passando na cabeça de Pilatos quando ele pede pela água, quando ele lava ali as mãos na frente das pessoas. Mas eu creio que fica bem claro que este é um recado direcionado. Lá em Deuteronômio 21, Deus ele entrega ao seu povo ali orientações sobre o que deveria ser feito caso alguém encontrasse uma pessoa morta em um campo sem saber o que aconteceu com aquela pessoa. Então, alguém está caminhando e encontra um cadáver de uma pessoa que morreu. E aí você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Você tinha que procurar os sacerdotes, e aí então tinha uma espécie de simbologia ali no ritual para afirmar que nós somos inocentes daquela morte. Olha, eu encontrei aquela pessoa morta no campo, mas eu sou inocente disso. Eu não sei o que aconteceu, só estou informando que ela morreu. E aí lá no texto de Deuteronômio 21, verso 6 a 8, diz que depois de avisar, você tinha que ir aos anciãos, aos sacerdotes. E aí então os anciãos da cidade mais próxima do morto vinham e lavavam as mãos sobre uma novilha desnucada, no sacrifício que era feito ali em relação àquela morte e purificação daquelas pessoas para afirmar sua inocência. E aí eles lavavam a mão e diziam: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Então era esse o ritual. Você encontrava lá um corpo, você buscava os anciãos da cidade, eles iam lá fazer um sacrifício para expiar qualquer culpa, e aí lavavam as mãos sobre o sacrifício como um símbolo: ó, nós estamos inocentes, nós não sabemos o que aconteceu aqui, e entregamos ao Senhor o juízo, o julgamento. O Senhor é quem sabe. Então este ato aqui realizado por Pilatos
Se não temos paralelo na cultura romana, isso aqui é um recado. É um recado direcionado, né? Direcionado a quem? Às lideranças religiosas. E aqui, conhecendo um pouco da história de Pilatos, eu diria até que existe uma boa chance de isso aqui, desse ritual, ter sido feito com provocação. Talvez até debochando do povo e da cultura religiosa da nação judaica. Dele ter feito ali, sabe, com um ar de desdém. Então eu vou fazer como vocês fazem na cultura de vocês. Eu estou aqui inocente do sangue deste homem. Mas e essa declaração que ele diz? Estou inocente do sangue deste homem. Será mesmo? Será que ele mesmo acreditava nisso? É claro que não. Qual é a maior preocupação de Pilatos? A maior preocupação dele é absolver um homem inocente? Se fosse esse o caso, ele poderia ter feito. Nada impediria ele de absolver Jesus ali. Ele tinha autoridade para isso. Ele não precisava nem dar satisfação aos religiosos. Ele diria, está perdoado. Se virem vocês com seus problemas. Ele não tem crime algum. Eu não vou crucificá-lo. Mas Pilatos aqui, o único objetivo dele é preservar a si mesmo e a sua posição como governador da Judéia. Qual era a principal atribuição do governador nesse caso? Era manter a ordem no seu território. E aqui o texto afirma claramente, vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava. Foi por esse motivo, para evitar um tumulto maior. O risco era colocar a sua posição política ali em uma situação difícil. De ele ali causar um tumulto grande, esse tumulto chegar aos ouvidos dos seus superiores e ele perder o posto. E é por isso que ele apenas confirma o veredito, Cristo é réu de morte. O verso 26 diz que então Pilatos soltou Barrabás, porque ele viu que o tumulto estava aumentando, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Não há como relativizar isso aqui. Foi Pilatos quem deu a ordem. Como ele pode ser inocente? Cristo não seria crucificado sem a sua ordem. Se a ordem foi dele, como ele poderia ser inocente do sangue de Jesus? Pilatos então mandou açoitar Jesus e depois do açoite ele confirmou que Jesus deveria ser morto por crucificação. E aqui eu creio que a maioria já sabe sobre isso, mas não custa lembrar, né, o que significa aqui essa parte de receber os açoites. Essa pena que foi dada aqui antes da crucificação. O que significava ser açoitado pelos soldados romanos. Os soldados romanos, eles eram homens treinados para serem máquinas de guerra. Não tinham nenhum tipo de dó nem piedade. Não havia limites para ele. O açoite dentro da cultura judaica era limitado por 40. Você não podia dar mais do que 40 açoites. No caso dos romanos, não tinha limite. Não tinha limite algum. O açoite, ele era feito com uma espécie de chicote, né, feito de couro com pedaços de ossos ou de chumbo nas pontas. O filme Paixão de Cristo retrata muito bem essa parte. O filme é muito ruim teologicamente, mas essa parte dos açoites, ele representa exatamente o que acontecia. A pessoa era colocada completamente nua. O filme ainda preserva ali algum tipo de, obviamente por causa da exposição, né, da imagem, enfim, do autor. Mas no caso dos açoites romanos, a pessoa era colocada completamente nua, presa em um poste, e aí eram dadas chibatadas, chicotadas, seja nas costas, seja na frente. E aí cada vez que o chicote tocava o corpo da vítima, era arrancado pedaços de carne. Ao ponto de que muitas vezes os ossos ficavam expostos. Diz que até mesmo as entranhas, até as vísceras se tornavam aparentes. Frequentemente as pessoas morriam nesse processo. Inclusive eles faziam isso antes da crucificação,
que era uma forma de fragilizar a pessoa que ia ser crucificada, para que ela não durasse muito tempo na cruz. Porque como que alguém morria na cruz? Era por causa dos pregos cravados? Não. Ela morria por sufocamento. Quase não saiu a palavra. A pessoa ficava sem ar, por conta ela não conseguia respirar da posição que ela ficava. Então aquilo era algo torturante. A pessoa, para recuperar o ar, ela tinha que se levantar sobre as feridas dos pés, né? Aquele calço que era colocado embaixo não era simplesmente para pregar, para que ela tivesse algum tipo de apoio para conseguir respirar. E aí você tinha toda a dor envolvida ali. Então uma pessoa que passava pelos açoites, já com sangramento grande e tal, ela não durava muito tempo, porque há relatos de pessoas que duraram mais de semana na cruz. Então o fato de que quebraram as pernas dos dois que estavam do lado de Jesus. Por que eles quebraram as pernas? Porque eles não tinham mais como se sustentar para respirar e eles morriam sufocados. Então eles foram acelerar o processo. Jesus morreu antes, não precisou quebrar a perna de Jesus, mas os outros quebraram, para que eles morressem mais cedo e eles pudessem tirar eles da cruz. Então esse era o processo que Jesus passaria agora. Como que Pilatos poderia ser inocente disso? É claro que ele não era inocente. Ele mesmo sabia disso. Jesus foi açoitado e foi morto sob a sua ordem. Mesmo diante da convicção pessoal que ele tinha de que Jesus era um homem justo. Um homem inocente, sem nenhum tipo de culpa. E aqui eu gostaria de traçar um paralelo entre essa indiferença de Pilatos em fazer a única coisa certa nesse julgamento. A única coisa certa a ser feita aqui era colocar em liberdade um homem inocente. Essa indiferença em relação àquilo que fazer o certo pode ser vista hoje em dia na postura de muitas pessoas em relação a Jesus. Pilatos, ele teve um encontro com Cristo. Ele conheceu Jesus. Ele pôde observá-lo por um tempo. O texto diz que ele ficou inclusive admirado com Jesus. Chegou à conclusão de que Jesus não era culpado, era um homem justo, que não havia crime algum que pudesse condená-lo. Pilatos tinha autoridade para fazer o que era certo, mesmo que isso implicasse alguns transtornos na sua vida. Se Pilatos libertasse Jesus, provavelmente haveria um tumulto entre os judeus. Talvez ele corresse o risco de perder a sua posição e seus privilégios. Mas esse era o custo de fazer o que era certo. Diante do custo de ficar do lado de Jesus e tomar a decisão certa, Pilatos preferiu manter a sua posição e permaneceu indiferente em relação à pena que seria imposta àquele homem. E esse tipo de postura permanece acontecendo na vida de muitos que conhecem a Cristo, que ficam admirados com Cristo, que até ficam admirados com as boas notícias que envolvem a sua pessoa, mas quando percebem o custo de ter que se posicionar ao seu lado, optam pela indiferença. Quando nós nos posicionamos do lado de Jesus como verdadeiros discípulos, isso causa tumulto em nossa vida. É ou não é verdade? Quando você decide se colocar do lado de Cristo e assumir a sua palavra, os seus valores, as suas ordens, os seus mandamentos, isso causa tumulto na nossa vida. Isso causa problemas para nós. Afinal de contas, ter que se posicionar do lado de alguém que o mundo despreza, certamente não vai ser fácil. E pode acontecer que depois de conhecermos a Cristo, em algum momento da nossa vida, em alguma área profissional, com os meus amigos, com a minha família, com meus pais, com os meus filhos, talvez a gente chegue à conclusão de que obedecer a Cristo, seguir a Cristo, tem um preço alto demais a ser pago. Assim como foi para Pilatos. E aí a gente tem que lembrar da parábola do semeador.
lá de Mateus 13, versos 20 a 22, onde ele diz, Jesus nos ensina sobre ela, que aquela semente que foi semeada em solo rochoso, essa é aquela que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas é sofrido demais. Mas eu não quero passar por isso na minha vida. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Nós temos que lembrar que isso pode acontecer. Nós temos que lembrar do exemplo de Pilatos. Porque não importa o quanto você admire Jesus, não importa o quanto você fique maravilhado com a mensagem da cruz, se você se manter estático, indiferente, se você não toma um lugar do lado dele, só admiração não vai salvar. Nós temos que lembrar das duras palavras de Jesus em Mateus 10, 37 a 39, onde ele diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Pilatos estava nessa circunstância. Pilatos preferiu manter a sua vida, ao invés de tomar a decisão certa. Pilatos ficou com medo de perder a sua vida, de perder a sua posição. Eu não estou dizendo que bastava isso para ele ser salvo, não, mas esse era o primeiro passo. Fazer a coisa certa ali. Nós não podemos nos manter indiferentes em relação a determinadas coisas que nós já sabemos que precisamos fazer como discípulos de Cristo. Não se mantenha indiferente com decisões que você sabe que precisa tomar. Não fique indiferente em relação a coisas que você sabe que precisa mudar, que você sabe que tem que abandonar. Não fique esperando amanhã. Não fique empurrando a responsabilidade para os outros. Faça o que tem que ser feito. Tome uma decisão, tome uma atitude e se coloque ao lado de Cristo. Assuma com coragem os custos de se fazer isso. Quantas vezes nós vamos empurrando as coisas importantes que têm valor da nossa vida para amanhã? Não, mas amanhã eu começo. Não, mas amanhã eu faço. Não, mas amanhã eu vou mudar isso na minha vida. Não, mas depois eu consigo. Não faça isso. Não permaneça indiferente com coisas que você sabe que precisa fazer. Agora também saiba que quando você realmente assumir uma decisão do lado de Cristo, vai haver tumulto na sua vida. As coisas podem se tornar ainda mais difíceis. Lutas podem se apresentar. Porque não existe promessa de facilidade no cristianismo bíblico. Não existe. O que existe é a promessa de salvação e vida eterna. É nisso que nós nos agarramos. E existe também a promessa maravilhosa de que neste tempo presente, neste período que é duro, a nossa vida ela é dura, a nossa vida é difícil. Nós não podemos esquecer que nós nos posicionamos diariamente contra o mundo que está em oposição a Deus. Nós vamos ter lutas. É inevitável. O mundo que a mentira é normal, você acha que você não vai ter dificuldade para lutar pela verdade? É claro que sim.
Não existe vida fácil para crentes. Mas nós temos a maravilhosa promessa de que mesmo diante de inúmeras dificuldades, de inúmeros desafios, o próprio Senhor Jesus prometeu: eu vou estar convosco até o fim. Deus não promete facilidade, Ele promete que estará conosco. Eu vou estar com vocês e nada poderá separá-los do meu amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Não é a dificuldade. Não é o confronto que muitas vezes nós vamos ter com tudo aquilo que o mundo prega ao contrário da palavra de Deus. Não é o cansaço. Não são as tribulações dessa vida. Nada disso. Nada pode separar. Nem mesmo a morte nos separará do amor de Cristo. Sexta e última observação, quero trazer em relação ao verso 25. O mesmo sangue que condena é o sangue que salva. O verso 25 diz ali: e o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, logo depois do gesto simbólico de Pilatos lavar as mãos, declarando inocência, o povo todo, a multidão aqui reage em uma só voz dizendo isso: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, eu quero dar uma pequena pausa para você ler novamente na sua Bíblia e pensar um pouquinho sobre isso que está escrito. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você consegue ter uma noção do peso dessas palavras? Essa multidão, que é uma representação da nação de Israel como um todo, ela não está apenas declarando abertamente a sua oposição, a sua rejeição a Jesus como seu Messias. Eles estão assumindo a responsabilidade pela morte. Que o sangue caia sobre nós. Que o sangue caia sobre as nossas cabeças, sobre os nossos filhos. Nós veremos mais para frente, queridos, nos textos finais aqui desse evangelho, que existe não diria mas algumas fortes evidências de que essa elite religiosa aqui, esses sacerdotes e anciãos que estão ali persuadindo o povo, essas pessoas que trabalharam ativamente para crucificar Jesus, para calar Jesus de Nazaré, eles tinham consciência de que Jesus era de fato o Messias. Há fortes evidências que caminham nesse sentido. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Isso é chocante, né? Imagina, eles sabiam. Essa elite religiosa sabia, eles viram que Jesus era de fato quem dizia ser. E esse era o nível de endurecimento desses homens. Jesus mesmo já havia dito para eles lá no capítulo 12 de Mateus: vocês blasfemam contra o Espírito, porque vocês veem as evidências, vocês veem o Espírito atuando sobre mim, vocês veem os sinais, e vocês não querem crer. Vocês estão num nível tão endurecido, o coração de vocês é tão endurecido que não há mais perdão, nem nessa vida, nem na porvir. Estavam tão obcecados pelo poder, pela posição que eles ocupavam ali na liderança do povo, tão endurecidos que eles estavam, que mesmo sabendo que o Messias havia chegado, eles preferiram matar o Messias do que se submeter a ele e, consequentemente, perder as suas posições e privilégios. Preferiram matar o Messias. E aqui mais uma pequena observação sobre o lugar da nação de Israel. Prometo que é a última. Porque muitos usam esse versículo aqui, 25, por conta da sua gravidade, para dizer que a partir deste momento, dessa declaração de todo o povo, Mateus fala isso, né? Ele não coloca só que foi aquela multidão, mas ele fala todo o povo. Ele generaliza a expressão como se fosse, de fato, uma representação da nação, de todo Israel, de todos os judeus daquele período.
E aí muitos dizem que a partir deste momento que Israel deixou de ser o povo de Deus. Deixou de ser o povo de Deus e a igreja tomou o seu lugar. Por quê? Por causa da declaração. Caia sobre nós esse sangue, sobre os nossos filhos. E aí, então não existe mais espaço aqui, a partir de agora, para Israel. Só que, irmãos, mais uma vez, isso é esquecer de diversos momentos ao longo da história bíblica que Israel rejeitou a Deus. Se você pegar o Antigo Testamento, você verá inúmeras vezes onde Israel seguiu seus próprios caminhos e que abandonou a Deus de maneira completa. Às vezes até mais do que neste momento. Deus nunca demonstrou a sua fidelidade de forma reativa. Deus nunca foi fiel como uma reação ao povo. Se o povo, eu sou fiel a ele se o povo for fiel a mim. Deus apenas reage. Deus é fiel às suas alianças. Deus ele é fiel às suas promessas. Deus é fiel a si mesmo. Então essas pessoas que afirmam isso esquecem quem também são os primeiros convertidos à história da igreja. De onde saíram os primeiros crentes? Eram judeus. Eram judeus que estavam na pregação de Pedro. Milhares ali se converteram. Deus elegeu a nação de Israel. É uma escolha étnica. Isso não envolve necessariamente salvação individual de todos os descendentes de Abraão. Deus nunca falou isso. Não significa que um judeu era salvo por ser judeu. Nunca foi assim. Mas Deus tem promessas a este povo e elas serão cumpridas um dia. Mas não vamos falar sobre isso aqui. A verdade principal aqui deste texto, que mais nos interessa, é que essa reação aqui do povo contra Jesus, que a gente olha aqui e, nossa, fica chocado, né? Não sei vocês, mas eu fiquei... Primeira vez que eu vi esses textos, né? Fui trabalhar mais a fundo. Choca ouvir isso, né? Alguém dizendo, poxa, que o sangue de Jesus cai sobre nós, absolvendo essa culpa, né? Mas essa é basicamente a reação do homem pecador contra um Deus santo. A presença do homem perfeito ofende o homem em pecado. A presença do homem santo ofende o homem sem arrependimento. Isso é fato. Essas pessoas aqui odiavam Jesus porque ele dizia a verdade. Elas odiavam Jesus porque ele afirmava que as obras delas eram más. Essas pessoas odiavam a Cristo porque ele apontava o pecado deles. E essas pessoas não estavam dispostas a abandonar o seu pecado. Odeiam Jesus porque a luz de Jesus torna visível as trevas que estão sobre eles. Odiaram Jesus porque ele era justo, enquanto eles injustos. É isso que João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 3, versos 19 a 20. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse é o tipo de rejeição e oposição, muitas vezes até violenta a Cristo, que continua acontecendo até hoje. A oposição a Cristo é a oposição a tudo aquilo que ele simboliza, tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele diz. É o fato de que ele expõe a nós que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada. E isso ofende o homem pecador. É como Jonathan Edwards dizia, os homens não convertidos matariam Deus se pudessem alcançá-lo. O homem não convertido mataria Deus se pudesse alcançá-lo. Por quê? Porque o homem perfeito ofende nós imperfeitos. O homem pecador não reconhece o seu pecado, não se arrepende. E aí então este homem pecador toma conhecimento do Evangelho e mesmo assim rejeita Cristo, desdenha da sua obra, porque ele não quer abandonar o pecado na sua vida. E ele afirma no seu coração, mas não há Deus.
E aí, no fim das contas, essas pessoas, mesmo que inconscientemente, estão afirmando em uma só voz a mesma coisa: que o sangue dele caia sobre nós. O homem pecador impenitente, aquele que não reconhece o seu pecado, aquele que toma conhecimento do Evangelho e rejeita, e diz: não, mas Deus não existe, não, mas isso não é verdade. Ele está dizendo a mesma coisa, que o sangue dele, que foi derramado, caia como condenação sobre mim, porque eu não quero. Eu não quero. Ele não existe, isso não é verdade. O seu próprio pecado é querido demais. Não consegue enxergar a verdade. Só que, por outro lado, irmãos, todo aquele que crê que na cruz Jesus tomou não só o lugar de Barrabás, mas o seu próprio lugar, todo aquele que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode também se apropriar dessa mesma frase. Você pode dizer: eu posso afirmar que o sangue de Jesus caia sobre mim e sobre a minha casa, que caia sobre a minha família, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por favor, Deus, que o sangue dele caia sobre mim, mas me limpando e me purificando das minhas transgressões. É isso que João vai afirmar na sua primeira carta, em 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma mesma frase que muda completamente de sentido, que muda completamente de consequências de acordo com o coração daquele que pronuncia. Para aqueles que se opõem, para aqueles que rejeitam o Filho de Deus, o sangue de Cristo é sinônimo de juízo e de condenação. Mas para os que creem, o mesmo sangue proporciona redenção, salvação e vida eterna. É o sangue que substitui. É a morte que toma o nosso lugar. Jesus morreu na cruz no nosso lugar, nos substituiu. E aí então nós podemos dizer que o sangue dele caia sobre nós, nos limpando e nos purificando, porque é a única forma de realmente sermos salvos. Então, com isso, queridos, nós encerramos aqui a exposição desse texto, Mateus 27, 15 a 20. Um texto que conta para nós o julgamento de Jesus diante das autoridades romanas, diante de Pilatos, o governador da Judéia, que mesmo convicto da inocência de Jesus, sucumbe às pressões do povo, se amedronta ali diante da possibilidade de algum tipo de tumulto e aí então autoriza a execução de Jesus de Nazaré. Um texto que também conta sobre a rejeição que Cristo sofre do seu próprio povo, que entre o Filho de Deus, o Messias ou Barrabás, um violento guerrilheiro, ele opta por aquele que atende melhor os seus próprios desejos e expectativas irreais em relação ao rei que eles tanto esperavam. Para nós, fica deste evento uma ilustração precisa daquela que é a verdade mais importante do Evangelho, o conceito de morte substitutiva. Na cruz, Jesus não somente tomou o lugar de Barrabás e assumiu a sentença para ele. Na cruz, Jesus toma também o nosso lugar, o seu lugar, o meu lugar, o lugar de cada um que crê. E ele absolve completamente essa pessoa, toma toda a condenação que pairava sobre o seu povo. Porque na cruz, Deus tudo suportou. Na cruz, o justo tomou o lugar do injusto. E aqui nós temos apenas dois lados dessa história. Há dois caminhos aqui a seguir. O lado daqueles que desejam a morte, que querem silenciar Jesus. Afinal de contas, Jesus é a luz que expõe as trevas dentro do homem pecador. Ou o lado de Cristo, o lado dos discípulos, o lado daqueles que querem viver uma vida de acordo com a sua palavra, aqueles que tiveram seus olhos abertos para a sua própria miséria, e aí então declaram que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador dos homens. De que lado nós vamos
nos posicionar. Vamos orar então. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos por esse momento que podemos ter juntos aqui para cultuar o teu santo nome, para aprender da tua palavra, para lermos o relato histórico acerca do julgamento que Jesus sofreu diante das autoridades romanas, onde o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, confirmou a sentença de crucificação, Senhor. E com isso nós vemos uma das verdades mais fundamentais a nós presentes no Evangelho. A verdade da morte substitutiva. De Jesus tomando o lugar na cruz. O lugar que não era apenas de Barrabás, Senhor, mas como nós cremos, o lugar de cada um de nós. Nós é quem merecíamos a condenação, a morte, Senhor, o sofrimento. É o nosso pecado, Senhor, que causa todas essas coisas. Graças a Deus que os nossos olhos foram abertos a essa verdade e que nós podemos olhar para a frase dita pelo povo judeu no verso 25, onde eles reconhecem, Senhor, e clamam pela condenação sobre aquilo que foi feito, as consequências do sangue derramado de Cristo, e dizem que o sangue caia sobre nós. Nós hoje podemos também, Senhor, olhar para a morte de Jesus, porém, reconhecendo que Jesus é o justo que morreu no lugar do injusto. Reconhecer que era no nosso lugar, que nós é quem merecíamos a condenação. E aí então nós podemos dizer, Senhor, que de fato o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Deus, nos purificando de todo o pecado e nos trazendo, Senhor, aquilo que é a única coisa que de fato importa nessa vida. Sermos salvos de nós mesmos, sermos salvos do nosso pecado, Senhor. Podemos ter a certeza por meio da tua palavra que nunca é em vão, Senhor, que um dia nós venceremos a morte e estaremos eternamente ao teu lado, Senhor, sem nenhum mais tipo de sofrimento, dor, seja qual for, das consequências do pecado na nossa vida hoje. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.